Então, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a essa nossa série especial do mês da Bíblia. Hoje é o nosso segundo programa, né? Nós tivemos semana passada falando um pouco sobre o que é a palavra de Deus, o que é essa graça de compreendermos a palavra. E estamos durante todo esse mês com esse tema, né, relacionado à palavra de Deus, para trabalharmos bem as escrituras, mas também toda a diversidade do que Deus deseja comunicar a cada um de nós. E nesse programa, no dia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a Léxio Divina. É um tema muito caro para nós, na nossa comunidade, como carisma da palavra, sementes do verbo. Então, nós desejamos cada vez mais nos aprofundarmos nessa graça de uma leitura orante daquilo que Deus deseja comunicar aos nossos corações. Então, a Léxio Divina, ela é uma antiga prática da igreja e representa uma forma tradicional de ler as Sagradas Escrituras. A expressão latina Léxio Divina, ela sugere uma leitura orante da palavra de Deus. É uma maneira profunda e significativa de se relacionar intimamente com o Senhor. Então, é uma oportunidade que a igreja, ao longo do tempo, veio desenvolvendo para que nós, como pessoas, né, que buscam compreender a Deus, entrar também nessa intimidade, nessa profundidade. No entanto, a Léxio Divina, ela não se trata somente de uma leitura comum, não é um simples trabalho que nós vamos de forma intelectual fazer, mas é quando nós nos colocamos diante de verdade da palavra de Deus, do próprio Deus, que quer se comunicar diretamente com cada um de nós. Então, é uma disponibilidade do nosso coração que entra nessa abertura para buscar cada vez mais compreender os desígnios de Deus e a vontade de Deus na nossa vida. Então, esse trabalho de compreensão das Escrituras, ela não é uma coisa que nós inventamos hoje, mas faz parte de toda uma tradição da nossa igreja. Então, foi Orígenes, no século III, quem batizou a Léxio Divina como este belo nome, né? Generalizou-se no século IV e V como uma maneira predominante de ler a Bíblia. E a partir dessa leitura veio também a leitura dos ofícios divinos. Então, imagina, hoje nós fazemos esse trabalho de compreensão da palavra, de busca, de intimidade com Deus, mas a igreja já vive isso há muitos séculos, né? E é um método que prevaleceu desde então, mas no tempo de São Bento, a regra desse santo patriarca da nossa igreja repousa sobre esse método de oração, de contemplação, de profundidade e de interpretação da Bíblia, né? Mas já foi na Baixa Idade Média que a Léxio Divina foi estruturada. E, sobretudo, com as ordens mendicantes. E aqui a gente pode ver também muitos santos, né, que entram nessas ordens, São Francisco de Assis, que viveu também essa graça de intimidade e contemplação da palavra de Deus. Então, é um método que trabalha o nosso coração desde então. E Guigo foi um monge cartucho do século XII, entre 1140 a 1193, que desenvolveu de forma prática esse trabalho da Léxio Divina de São Bento, do século VI, né? A partir de todas essas graças que foram sendo aprimoradas, Guigo vem e faz esse trabalho de meditação e ordenação dessa meditação. Então, os cartuchos, eles eram uma ordem religiosa contemplativa e ascética de monges, fundada no início do século XII. Guigo, ele conhecia a doçura de meditar em passagens bíblicas e escreveu sobre isso há quase 900 anos em seu livro. E essa obra de Guigo
se chama A Escada dos Monges. E dentro desse trabalho de meditação, de contemplação, de verdade, uma vivência da palavra de Deus, ele desenvolve esses 4 passos. E ele vai dizer nessa sua obra: você não precisa ser monge para subir a escada dos monges, que se estende até os céus. Então, não precisamos viver essa vida eremítica, reclusa, mas podemos sim viver essa intimidade, entrar nesse tempo de recluso com a pessoa do Cristo, para também compreender aquilo que Ele deseja trabalhar no nosso coração a cada dia. E Ele vai nos apresentar esses 4 passos. Primeiro Ele vai falar sobre a leitura. Ler, Ele vai dizer, é estudar cuidadosamente a Escritura, com toda a atenção da alma. Então, esse primeiro passo, a leitura, é o que diz a palavra concretamente. O que a palavra de Deus vai nos dizer, como também nós vamos acolher a palavra de Deus naquele dia, na compreensão, na escuta, literalmente, o que diz aquela palavra? A primeira leitura, o salmo, o evangelho. Como que isso vai cair na terra do meu coração a partir dessa compreensão e dessa leitura concreta? Depois ele vai dizer que existe um segundo degrau, um segundo passo, que é a meditação. Ele vai dizer o seguinte: a meditação é a ação estudiosa da mente para investigar a verdade oculta, guiada pela própria razão. Então, o que Deus me fala? O que Deus quer de verdade dizer a mim nesse dia de hoje? Qual é essa palavra que vai ressoar no meu coração, esse trabalho de compreensão, mas de também uma contemplação, né? Daquilo que Deus me disse, como eu medito, como eu escuto, como eu reescuto, como eu vou ruminar essa palavra no dia de hoje, como isso cai na terra do meu coração. Eu devo deixar ressoar. E aqui eu vou meditar a palavra. Depois vem um terceiro passo, que ele vai falar sobre a oração. Ele vai dizer: a oração é a devoção do coração a Deus, para que o mal seja removido e o bem seja obtido. Então, qual é a oração do teu coração no dia de hoje, face a essa palavra lida, essa palavra meditada, escutada e também prescrutada, né, com Deus? Então, o que é que eu vou responder a Deus após esse trabalho feito? O que de verdade Deus vem dizer ao meu coração sobre isso, mas qual é a minha contrapartida? Né? Porque é uma via de mão dupla, não é só Deus que somente fala, mas eu também devo dar essa contrapartida na minha oração, no meu louvor, na minha ação de graças, na compreensão daquilo que Deus me disse para o dia de hoje. E depois vem esse 4º passo, esse 4º degrau, que é a contemplação. E ele vai dizer: a contemplação é a mente suspensa, de alguma forma elevada acima de si mesma, em Deus, para que ela saboreie as alegrias da doçura eterna. Então, qual é a palavra concreta que eu vou ruminar no dia de hoje, que eu vou rezar, que eu vou passar ao longo do meu dia contemplando esse versículo, meditando essa pequena palavra que vai me ajudar a vivenciar a liturgia, a igreja no meu ser, no meu interior? Então, qual é a palavra que vai inflamar o meu coração? Como eu vou passar o meu dia me comunicando com Deus a partir dessa reflexão? E por fim, Guigo, ele finaliza nesses 4 passos. Porém, há uma adição da ação. Né? O 5º passo, ela é uma ação e ele foi adicionado para transformar a experiência da oração em prática cotidiana, aplicando os ensinamentos na vida diária. Ou seja, nós vamos aprimorando a palavra de Deus, não na sua forma, não no seu formato, mas na nossa vivência. Como eu vou vivendo e aprendendo a conviver com a palavra. Então, precisa de concretude a nossa vida, né? Precisa de uma graça de encarnação
Então, como vai ser a resolução? Qual é a minha ação face a esse trabalho de escuta da palavra do meu dia de hoje? Como eu sou chamada a viver a palavra? Então, é estar em comunhão com Deus, é buscar ter atos concretos no meu dia de hoje para que essa palavra tenha um devido efeito na minha vida e na vida daqueles que estão à minha volta. Então, eu convido a cada um de vocês, nesse dia de hoje, também entrar nessa descoberta de uma vida de oração, para que Deus também possa trabalhar o teu coração e fazer essa transformação na sua vida. Então, entre também nessa graça junto conosco, como sementes do verbo, que a cada dia nós trabalhamos a palavra de Deus através da Lexio Divina, da meditação, da leitura orante, né, da palavra, para também entrar nesse mergulho, né, que Deus deseja fazer com cada um de nós. Então, de forma concreta, nós como comunidade Sementes do Verbo, trabalhamos com a Lexio Divina. A Lexio Divina não é um livro, mas é um compilado de informações, né? É um guia espiritual para as nossas almas, para que nós possamos entrar nessa intimidade, para que nós possamos também contemplar a tradição da igreja e fazer essa jornada de fé todos os dias da nossa vida. Também convido você a participar na próxima semana, onde nós vamos trabalhar com esse terceiro tema, né, que são as profecias que se cumprem em Jesus. Então, esteja conosco em mais um programa na próxima semana sobre essa graça especial que nós estamos vivendo, convivendo, para contemplarmos a palavra de Deus todos os dias da nossa vida.